Hebreus 11:1. Você sabe abrir a Bíblia? Vamos ler os versículos 1 e depois o 6. Passo então a ler Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que não se veem. No versículo 6 diz: de facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém. Vamos então começar o louvor, a glorificarmos Deus, porque realmente, desde que Ele veio e sempre e tudo sempre, é maravilhoso este amor, é maravilhoso o tempo que podemos passar com Ele. Por isso vamos gloriar-nos e alegrar-nos todos esta manhã. E
Glória a Deus, obrigado por esses cânticos por nos conduzirem, esses cânticos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Santo é o Senhor. Estamos de acordo? Santo é o Senhor. E é digno do nosso louvor, é digno da nossa adoração. Bem-vindos a todos, bom dia, não é? Graça e paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos. Na semana passada estava aqui, não cabia mais uma agulha, não é? Hoje cabem 2 ou 3, mas graças a Deus, alguns ainda a chegar, algumas famílias mais completas hoje, não é? Você está uma família mais completa aqui presente, ali daquele lado também, temos pessoas vindas de França, não é? E estão aqui com a família, que bom, não é? A belga também está a chegar, né? E assim, louvamos muito a Deus pela vida de todos e de cada um. Também aqueles que nos acompanham online, é uma bênção saber que estão aí desse lado e podemos adorar a Deus juntos, louvar ao Senhor nesta manhã. Como sempre gostamos de dizer, somos gratos a Deus por todos que têm contribuído, têm dado através dos seus dízimos, ofertas, promessas de fé para missões e também para o trabalho das obras, não é? Há várias formas de contribuir e agradecemos aqueles que contribuem generosamente e a alguns sacrificialmente, muito gratos a Deus pelas suas vidas. Além do MBWay, que hoje é o mais fácil para muita gente, não é? Há os vários IBANs, não é? Para a transferência bancária, de acordo com o objetivo. E quando der mandar pelo MBWay, também é importante lembrar de discriminar se for para obras ou se for para outra coisa, para nós sabermos depois separar tudo como deve ser, não é? Além disso, também as contribuições presenciais, temos as caixinhas, podem usar os envelopes. Há um envelope específico, pode dar aqui, para esse caso das obras, então é importante colocar aqui, neste envelope, as contribuições para as obras, ou então, se utilizar outro envelope, escrever lá isso mesmo, né? Que é para a continuação do nosso projeto. Não sei se tem imagem agora. Jonas, tens aquela imagem das obras, do andamento da situação. Uma imagem com um gráfico. Não? Este mesmo, né? Então podem ver que isto vem subindo, às vezes dá uma subida assim íngreme, não é? Essas últimas 2 semanas foi muito levezinho, mas o certo é que nós já passamos os 25%, não é? Então, graças a Deus, 25% do nosso alvo já foi alcançado e vamos continuar a contribuir no mês de janeiro para nós termos os fundos necessários para concluir estas obras aí que vão avançando. Essa semana também foi menos, por causa dos dias feriados, não é? Dos descansos, também era preciso acontecer. Essa semana tem mais um, né? O dia 1, mas vamos avançando, vamos orar por isso e, à medida que Deus colocar no coração, também contribuir. Além disso, dizer que os nossos grupos estão em pausa, mas esta semana, depois na próxima, devemos recomeçar os grupos de crescimento, todos. E, finalmente, lembrar que uma coisa que não está em pausa é a nossa plantação de uma igreja em São Marcos. Não é? Então, em São Marcos, hoje, a partir das 5 horas, estaremos lá para louvarmos a Deus com aqueles que estão lá e outros que forem daqui para apoiar. Há pouco estava a dar as boas-vindas aos que vinham de França, de Bélgica, e acaba de chegar também alguém que veio de Angola. Não é? Então, bem-vinda também, é uma alegria. Não é? É sempre uma bênção receber cada um e vem nos visitar. Depois, no final, vamos nos cumprimentar também. Que bênção, graças a Deus por isso. Ok, eu queria convidar para abrir no Salmo 127. Salmo 127. E enquanto estou a abrir, vou dizer mais uma vez, talvez no fim eu me lembre de dizer mais uma vez, temos este livrinho devocional, A Boa Semente, para oferecer a todos os presentes. Tá bem? A nossa prenda de Natal, levem. Hoje um devocional, Boa Semente. É uma folhinha, quem não conhece, é uma folhinha, uma página por dia, durante todo o ano. Então, desde o dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2026, há uma página por dia, algumas sugestões também de leitura
leitura bíblica, então há várias coisas boas dentro deste livrinho, A Boa Semente. Então o Salmo 127 é muito conhecido por muitos de nós, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. É uma palavra de desafio e de ânimo e de desafio, sim ou não? Nós sabemos que realmente o mais importante é que o Senhor esteja a edificar a nossa casa. Ainda antes do culto estivemos a falar com um casal sobre isso. O mais importante é que seja o Senhor a edificar a nossa casa, o Senhor a guardar a nossa cidade. Agora, isso não quer dizer que nós não temos que trabalhar e não temos que vigiar, porque a Bíblia também ensina a orar e vigiar, não é? A Bíblia ensina a sermos diligentes no nosso trabalho, mas a nossa confiança não pode estar na força do nosso braço, nem na nossa capacidade de poder militar para guardar a nossa cidade. Temos que colocar nossa confiança em Deus. Nós trabalhamos, oramos e vigiamos, e ao mesmo tempo a nossa confiança mantém-se naquele que realmente pode edificar a nossa casa e guardar a nossa cidade. Amém? E então, enquanto nós comemos o pão e bebemos o cálice em memória de Jesus, eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre isto. No ano que passou, qual foi a frequência em que eu deixei de confiar naquele que realmente deve ser o construtor da minha casa, a sentinela da minha cidade. E assim podemos ao mesmo tempo refletir, examinar a nós próprios e fazer já um primeiro, se ainda não fizeram, um primeiro compromisso, né, diante de Deus, dizer: neste ano 2026 eu quero realmente confiar mais no verdadeiro construtor da minha casa, no verdadeiro sentinela, a verdadeira sentinela da minha cidade, que é o próprio Senhor, o Senhor Deus. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças durante alguns instantes, vamos examinar a nós próprios. Eu peço a Ademane para trazer aqui. Tem outro no chão. Obrigado. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti para nos ajudar a trabalhar, nos ajudar a vigiar, nos ajudar até mesmo na oração, Pai. A Tua palavra diz que muitas vezes não sabemos como orar e o Espírito Santo intercede por nós. Muito obrigado. A Bíblia também nos ensina que Jesus está à direita do Pai a interceder por nós. Oh, Pai, que bom saber que, tendo Jesus em mim, habitando em mim, Ele também está constantemente a interceder por mim, por nós, como igreja. Obrigado, Senhor. E é isso que nós queremos agradecer e ao mesmo tempo pedir que nos ajudes durante o restante desta semana e também o próximo ano, a confiar mais e sempre no verdadeiro construtor, aquele que edifica verdadeiramente a nossa casa, verdadeira sentinela que é o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus. Pai, nós agradecemos por Jesus. E lembramos que naquela noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, fazei isto em memória de mim. Então, em memória de Jesus, da sua vida, da sua morte e ressurreição, vamos comer o pão juntos. Mais uma vez somos gratos por Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua vida, pelo seu exemplo e pela possibilidade que temos de colocar as nossas vidas diante do Senhor neste momento. E arrependidos, colocarmos a nossa fé toda no Senhor para edificar a nossa casa e guardar a nossa cidade. Precisamos de Ti, Senhor.
aprendemos que depois de ter ceado, Jesus tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Como precisamos disso? De uma aliança com Deus, né? É a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, em memória de Jesus, vamos também tomar do cálice, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar a adorá-lo. Vamos continuar a bendizer o seu nome, a prestar adoração também através da música, através dos cânticos. Amém?
não vamos encontrar um amor como o teu, Deus. Podemos andar à procura, à volta do universo, Deus. Não vamos encontrar o amor que é igual ao teu, Pai. Obrigada por este privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigada, Pai. Abençoa-nos no resto desta manhã e que possamos ouvir, possamos estar atentos, possamos estar aqui presentes esta manhã para ouvir o que tu tens de dizer para nós. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. As crianças podem subir. Amém? Graça e paz a todos, irmãos. Parece que hoje eu passei a noite no frigorífico. Mas ficou muito frio. Estou aqui me sentindo um robô. Mas depois, o fato de vir aqui à frente, parece que começa o frio a entrar pelas barrigas, por dentro. Porque sempre é um momento de nervosismo, de pedir ajuda a Deus, né, para falar aquilo que Ele quer falar para os nossos corações. Foi mencionado aqui, né, durante 4 fins de semana sobre esperar, né? Primeiro esperar com esperança, depois esperar com amor. Esperar com amor, esperar com gozo, né? Agora vamos esperar com fé. Esperar com fé é algo assim fantástico, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como já foi lido, não é? Como é que vamos nos aproximar de Deus sem acreditar nele? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos, mas sabemos que existe. Então essa fé que Deus nos dá, é Ele que nos dá, porque Ele fornece todos os meios para que nós cresçamos nessa fé. Isso é maravilhoso. E eu quero começar com um versículo que está em Josué capítulo 21, né, versículo 45, diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Então isso é maravilhoso, quando nós temos um Deus que é o mesmo, que não falha e que cumpre com todas as suas promessas. E nisso aqui faz com que nós cresçamos, que nós avancemos com confiança. Não é verdade? Graças a Deus. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Aqui, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pelas Tuas promessas. Deus, obrigado porque Tu és a nossa âncora segura. Aleluia. Estamos firmados em Ti, Senhor. E sabemos que sem Ti nós não podemos fazer nada. Nesta hora eu coloco a minha vida em Tuas mãos, a vida de cada uma pessoa aqui presente. Que Teu Espírito, Senhor, Espírito Santo, encontre lugar em cada coração. Que Teu Espírito Santo fale em cada vida, estimule, dá ânimo, dá força e faça aumentar a fé em nome de Jesus. Peço-te em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Falamos sobre esperança no início. Eu quero pegar o gancho da esperança com fé. Esperança e fé. Porque esperança e fé são dois conceitos fundamentais
interligados e pode ter um impacto significativo em nossa vida. Esperança e fé. Nós sabemos que hoje, pessoas que não têm esperança, que não têm fé, é um vazio imenso. É um vazio imenso. Se uma pessoa não tem esperança neste mundo caótico no qual estamos vivendo, há um desespero. Por isso que muitos procuram caminhos absurdos, né? Na droga, se refugiam bebidas, em sufocar a sua vida insignificante, né? Para tirar a sua razão, porque ela não consegue encarar a sua vida sem esperança e sem fé. Por isso que o Senhor veio, né, ao nosso encontro, nesse caos existencial, e trouxe-nos esperança, e trouxe-nos fé, trouxe-nos uma palavra de promessas maravilhosas que podem se cumprir. Então a fé é uma crença, uma confiança em algo que nós esperamos, temos expectativa de que é boa, de que vai acontecer algo bom. Claro que nós não podemos aplicar a esperança num teste, né, que vamos fazer na escola, porque nós temos que estudar, né? Não adianta não estudar e falar, eu tenho esperança que eu vou tirar boas notas. Tem que haver uma aplicação pessoal ali, empenho. Então, Paulo está falando da esperança, mas é a esperança em Deus daquilo que nós não vemos, porque é sobrenatural, é além desta vida, porque neste mundo nós não vamos encontrar nada que venha preencher o nosso vazio. Podemos ter momentos, né, de satisfação, de alegria, podemos ter uma vida talvez mais confortável, mas para preencher o vazio, responder o questionamento existencial, só Deus pode fazer. E isso é maravilhoso. Por isso que a fé nos traz esse fundamento tremendo, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então isso, o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra, traz essas convicções em nosso coração. Então nós vamos acreditar que tudo que Deus, né, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, pela palavra de Deus, que todas as promessas de Deus são verdadeiras. Porque cada um que experimentou, né, a visitação de Cristo em seu coração, sabe que Ele é real. Sabe que as suas promessas não falham. Então, os benefícios da esperança e da fé nos ajudam a lidar com muitas coisas na nossa vida. Estresse, por exemplo, né? Ansiedade. A esperança e a fé, ela pode nos dar motivação para prosseguir nossos objetivos. A esperança e a fé podem ter impacto positivo na saúde mental. Muitas pessoas, por não ter esperança, enlouquecem, estressam, estão em depressão, porque não tem esperança. Deus continua sendo Deus, né? Para nos trazer esperança. A esperança e a fé são dois conceitos poderosos que podem ter um impacto significativo em nossas vidas. Como podemos cultivar a esperança e a fé nas nossas vidas? Quais são os benefícios que acreditamos que a esperança pode trazer para nós? Tanto a esperança quanto a fé na vida de um cristão está fundamentada nas Escrituras, que é a verdade absoluta e fiel, que é o nosso alicerce inabalável. Por isso nós permanecemos firmes, convictos, que o Deus que nós cremos, Ele é capaz de cumprir todas as suas promessas, como nós lemos aqui, né, em Josué, que tudo se cumpriu. Josué teve um conhecimento das ações de Deus tremendo, né? Nós podemos imaginar, ele saiu com Moisés lá do Egito e vendo tudo que Deus está fazendo. Ele era um acólito, né?
próximo a Moisés, a abertura do Mar Vermelho, os sinais na montanha, Moisés indo lá esperando 40 dias, e Josué presenciando tudo isso. A terra se abrindo, família de Coré sendo engolida, fogo durante a noite, nuvem durante o dia, maná descendo dos céus. Num conflito, diz que mais foram os mortos por parte de Deus, com pedras, né? Caiu num exército, numa guerra, numa batalha que houve do povo judeu, do povo israelitas, né? Contra os inimigos. Mais foram os inimigos destruídos por parte de Deus, vencidos, do que por parte do exército que estava com eles. E muitos outros milagres. E a entrada na terra prometida foi outro evento tremendo por parte de Deus. Então aqui Josué está falando, a palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Existem momentos, né? Nós vemos aqui no versículo, por exemplo, Paulo diz, porque esperança, né? Em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também esperará? Romanos 8, 24. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a palavra de Deus, ela vem para nos trazer esta esperança, esta confiança. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Davi, ele disse, em Deus, cujo a palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? Salmo 56, 4. Então existe um momento em que a vida nos coloca diante de batalhas. Jamais imaginamos enfrentar, né? São dias em que o coração se vê apertado por preocupações, diagnósticos inesperados, desafios na própria família, um ente querido que está enfermo, por exemplo, notícias repentinas de dores e não sabemos onde, né, encontrar respostas. Aí entra Deus em nossos corações. E isso é o que faz a diferença em nossa vida. Nesses tempos, a alma tenta ser forte, mas parece que as forças vão embora. A fé fica tremendo. A fé fica abalada. A esperança parece distante, tudo dentro de nós. E sempre procuramos um lugar seguro. Onde encontramos? Em Deus, na palavra de Deus, nas suas promessas. Mas é justamente nesses vales de difíceis é que Deus começa a trabalhar em nossa vida. Nós que confiamos no Senhor. Nenhuma dificuldade vem, né, sem um propósito. Ele quer sempre trabalhar em nossa vida e nos fortalecer em fé, em confiança. A esperança vem de Deus. E ela não depende de circunstâncias, mas de promessa. E promessas de Deus não mudam com vento, com relatórios, com diagnóstico, com tempestade, com noite, com as dificuldades que enfrentamos. Interessante, nós podemos ver a questão dos discípulos, né? Às vezes eles estavam em situações muito difíceis e tinham que se recorrer ao Senhor. E muitas vezes o Senhor falava com eles, eram homens de pouca fé. Mas é interessante que Isaías 64, 4 diz assim:
que Deus trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Que nunca se ouviu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Então Deus trabalha para o nosso bem. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, todas as circunstâncias, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando nós procuramos estar dentro da vontade de Deus. Nós podemos ver aqui que no livro de Josué, nós lemos aqui esse versículo, que palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Mostra aqui a fidelidade de Deus. Aqui destaca que Deus é fiel em suas promessas e que Ele sempre cumpre o que diz. Mostra que nós podemos confiar plenamente nas promessas de Deus, porque Ele é poderoso para cumprir cada uma delas. Também devemos ter confiança em Deus e nas suas promessas, mesmo quando as coisas parecem difíceis e incertas. E é interessante que Josué começa o seu livro assim, no primeiro capítulo, versículos 7 e 8, ele fala: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não está falando aqui em riqueza, fiquei mergulhado de ouro. Não, mas a vida é sempre vitoriosa, abençoada. Isso é maravilhoso. Quando Deus chama Josué para liderar Israel, Ele não entrega primeiro uma estratégia militar, nem fala de armas, números ou força humana. O direcionamento divino foi claro. A vitória começaria na obediência. A tarefa diante de Israel não era primordialmente de natureza militar, mas de espiritual. Coisa interessante. Antes de conquistar a cidade, Josué precisava guardar a palavra. Antes de entrar, e enfrentar inimigos visíveis, era necessário vencer a batalha invisível da fidelidade, da obediência, da submissão. A conquista da terra prometida estava diretamente ligada à submissão à vontade de Deus. Aquilo que Deus tinha mostrado em todo o Velho Testamento, Torá, naquela época. Então isso é maravilhoso. O sucesso de Israel não dependeria de força de braço, mas da constância na palavra de Deus. Meditar, guardar e obedecer. Esse era o verdadeiro campo de batalha. A guerra só seria vencida fora, se antes fosse vencida aqui dentro. Deus está procurando pessoas submissas, que o obedecem. Não é pessoas que fazem muito, mas que fazem aquilo que Ele manda. E às vezes coisa simples, não é verdade? Coisa simples. Os nossos dias, o cenário não é diferente. Nós vivemos tempos de grande tensão espiritual, onde muitas vezes tentamos resolver conflitos espirituais usando soluções humanas. Queremos vitórias rápidas, resposta imediata, atalhos que dispensam a oração, e o clamor e a obediência. Mas Deus continua dizendo: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para o alto. Olhe para o alto.
É interessante. A crise que nós podemos enfrentar hoje, na família, igreja, na sociedade, nação, não é apenas estrutural, política ou moral. Ela é, acima de tudo, espiritual. Batalhas espirituais não se vencem com discurso, ativismo, ou muitas coisas a fazer, né? Ou força humana. Maldito homem que confia no homem, né? E faz do braço mortal a sua força. Mas é com a vida alinhada nos propósitos de Deus. É aí onde está a nossa vitória. E uma pergunta que vale milhões, bilhões de dólares. Senhor, o que queres que eu faça? Não é? Isso é maravilhoso. É o Tozer, que é um escritor, não é? Ele disse: Deus nunca conduz seus filhos fora das Escrituras, mas conduz para dentro, mais profundo das Escrituras. É isso. Porque é aí onde está a intimidade e o conhecimento de Deus. Hoje, assim como naquele tempo, o chamado permanece. Voltar à palavra, restaurar o altar, mudar o coração, buscar as prioridades de Deus, o reino, a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. A verdadeira vitória ainda nasce no secreto, na intimidade, na oração perseverante e no compromisso inegociável com a verdade revelada de Deus. Quando a palavra governa, o caminho prospera. Quando Deus dirige, nenhuma batalha é perdida. Isso é maravilhoso. Eu penso, por exemplo, Abacuque, né? Na época lá dos babilônios dominando Israel, Judá, e levando todo mundo escravo. Ele era um fazendeiro, agricultor, mas um profeta. E ele tinha ali os caldeus. Caldeus é um povo lá babilônico, mais do sul, que eram violentos, cruéis, eram pessoas sanguinárias. E esse povo que estava vindo em direção a Judá. E ele viu, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Nós não estamos aqui preocupados no que pode fazer o homem, mas no poder que tem o nosso Deus. É nele que nós queremos concentrar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, né? Na lei medita de dia e de noite. Ele será próspero. Ele será como árvore plantada junto às correntes de água. Isso é viver com fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Esperança e fé. A fé é ver o invisível. É ter a certeza, ter a convicção de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir em nossa vida todas as suas promessas. Nós não estamos confiando, né, nem em carros, nem em cavalos, nem o homem, nem na sociedade, nem o plano que o governo está fazendo hoje. Né? Nós sabemos que tudo isso é nada diante da certeza que nós temos, né, na palavra de Deus, nas promessas do Senhor e no Deus que nós servimos. Nós temos aqui a Trindade, né? Eu não quero falar sobre isso, mas sabemos que Deus é o Deus que opera e nos dá a fé. Sabemos que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Sabemos que o Espírito Santo é que ministra essa fé através da revelação da palavra de Deus no nosso coração. Então nós vemos a Trindade
né, empenhada em trabalhar isso em nossa vida. A fé é um propósito de Deus para a nossa vida neste mundo. Porque nós somos salvos por Ele, né? Pela graça, mediante a fé. Isso não é de nós, é um dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Há também um aspecto humano com relação à fé. Nós sabemos que é impossível a pessoa crescer em fé se rejeitar os meios oferecidos por Deus para que essa fé seja incrementada. Como é que vamos crescer em fé se não temos comunhão com Deus? Como é que vamos crescer em fé se não temos conhecimento de Deus? Como é que nós vamos crescer em fé se não conhecemos as promessas que Deus tem para nós? Então é desta forma que vamos crescer. Nós somos responsáveis, não tanto pela falta de fé, mas sim por resistirmos o Espírito Santo, que procura promover a fé em nossos corações por meio da palavra, lida ou ouvida. Assim a fé vem pela pregação, né? Pela palavra, como Cristo, como está em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou ler a palavra de Deus. Pode ser ouvida e lida, não é? Muitos, porém, dos que ouviram, diz lá em Atos 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Então, é ler e ouvir. Do contexto desses dois versículos aqui, que é Romanos 10:17 e Atos, verificamos que eles se referem à pregação da palavra de Deus, o Evangelho. Isso é a palavra de Deus pregada. Em outros trechos falam da palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, como sendo instrumento que produz a fé. E o próprio Abraão, quando falamos de Abraão, né? Abraão creu naquilo que Deus falou, na promessa de Deus. Então isso ele recebeu pela fé. Se a fé é por ouvir a palavra de Deus pregada ou pela palavra de Deus escrita, somos então responsáveis pela aquisição da fé. E que tenhamos a oportunidade de ouvir a palavra e ler a palavra e dar lugar no nosso coração à palavra. Isso é muito importante. Agora, irmãos, o momento de leitura, de busca, de estar um momento quieto diante de Deus, isso é de suma importância. Nós temos que diariamente, estarmos no momento. Se você levanta 6 para ir trabalhar, levanta 5. Gasta um tempo com Deus antes, leitura da palavra e oração. Faça isso. Se contudo isso não seja possível, tira um espaço durante o dia. Tenha um tempo com Deus, leitura da palavra de Deus. Você é um cristão, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que viver enraizado, como diz o Salmo 1. A árvore plantada junto às correntes de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Mas são aqueles que meditam na palavra de Deus que são assim. De dia e de noite, diz lá o Salmo. Uma vez eu cheguei a um pastor, eu estava numa igreja que tinha muitos anciãos, como eu hoje. Estava cheio de anciãos. Mas eu era um jovem. E eu comecei a falar coisas da palavra e de Apocalipse, de profecias. Eu estava assim mesmo, né? Alucinado com a Bíblia. E os velhotes chegavam para mim e falavam: olha, cuidado, meu filho, não leia tanta palavra. Você pode ficar, entendeu? Devagar. E eu fiquei assim, assustado com aquilo.
E um dia eu fui a outra igreja, e lá o pastor era mais jovem, então conversando com ele, eu falei, pastor, você acha que ler muito a Bíblia é prejudicial? E ele me perguntou, quanto tempo você lê a Bíblia? Eu falei, eu passo a manhã todinha lendo a Bíblia. Ele falou assim, então tá pouco. Eu falei, o quê? Tá pouco. Eu falei, mas por quê? Aí ele abriu no Salmo primeiro. Medita de dia e de noite. E eu falei, glória. Aí senti um peso sair sobre mim. Mas é maravilhoso você ler a palavra. Né? Podemos buscar a presença de Deus com alegria, com amor, né? Como já foi dito aqui, buscar a presença de Deus com esperança, buscar a presença de Deus com gozo, buscar a presença de Deus com amor, com dedicação, como aquela criança faminta. Isso é maravilhoso. Então nós, ao vivermos esta realidade na nossa vida, nós vamos entrar nesta vitória no mundo espiritual. Paulo diz, né? Embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para desfazer fortalezas e anular falsidades que estão sendo construída na mente das pessoas. Podemos orar por pessoas para que elas tenham fé? Sim, porque muitas estão cegas, não ouvem a palavra, e o que elas ouvem cai por terra, porque tem obstáculos na sua mente, no seu coração, e às vezes temos que orar para uma libertação. Orar para a libertação. Às vezes temos que orar pelos nossos filhos, para que sejam libertos da obscuridade, da dureza de coração, da cauterização, para que a palavra entre e produza fruto. Precisamos orar para nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos pais. Nós podemos fazer guerras espirituais, jejum e oração, com um propósito, e Deus vai destruir fortalezas. E alcançar pessoas. Então nós podemos alcançar pessoas através das nossas orações, colocando um propósito no coração. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então essas atitudes que temos é com fé, porque só assim Deus sente prazer. Quando nós chegamos, quando nós batalhamos, quando nós entramos em guerra espiritual, Deus aplaude, porque nós estamos crendo verdadeiramente nas suas promessas. E isso é maravilhoso. Fé, segurança, traz descanso. Fé traz segurança. Isso é maravilhoso. O efeito da justiça será paz. A fé traz paz. E a operação da justiça era um repouso, segurança para sempre. Isaías 26:3 diz assim, que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia nele. Filipenses 4:7 diz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E nós, em Romanos, temos justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Que Deus nos dê um coração alinhado ao dele, amém, com sede, sim, com vontade de servi-lo. Amém? Sim. Você onde está, incline sua cabeça, vamos orar. Pedir a Deus sua bênção. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra que continua viva, atual e suficiente para nos conduzir em tempos tão desafiadores, Senhor. Vemos, Senhor, lutas
a interna, externa. Deus, e assim como Josué, Senhor, nós reconhecemos que as batalhas diante de nós não são apenas visíveis. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sobretudo espirituais. Ensina-nos a não confiar na nossa própria força, nem na nossa própria sabedoria, mas permanecermos firmes na obediência à Tua palavra. Desperta em nós, Senhor, um amor para ler a Tua palavra. Disciplina-nos, coração, para meditarmos, guardá-la cada dia, Senhor. Nosso coração andar alinhado com a Tua vontade. Leva-nos de volta, Senhor, a esse lugar de clamar, de orar com sinceridade, com dependência total do Senhor. Guarda-nos de termos desviado, Senhor, ainda que sutilmente, no Teu direcionamento da Tua palavra, e fortalece-nos para cumpri-la integralmente na revelação do propósito que o Senhor já estabeleceu para cada um de nós. Que a nossa vitória comece ali, Senhor. Joelhos, na leitura da Tua palavra, aquele momento quieto, que ali seja o início, o meio, o fim da nossa vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. E que se você não tem esse Deus no coração, se não teve um encontro pessoal, se ainda lhe falta essa experiência maravilhosa de estar no momento ali quieto, sentir a presença do poder de Deus em sua vida, faça isso hoje. Abre o seu coração e fala: Senhor, a partir de hoje eu quero ter um tempo com Deus. Eu quero buscar a presença de Deus. Eu quero que Deus fale ao meu coração. Faça isso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Feliz ano novo.